Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ela, mais perdida do que não sei o que, Maria de Fátima Miranda. Seja bem-vinda. Que Jesus nos conduza. Ela está com o livro aberto, Luiz, mas não sabe nem onde ela está. Não, estou Depois aqui. Depois o Luiz te ajuda. Seja bem-vindo, Aloísio Guigino. Bom dia a todos, um grande abraço, vamos juntos. Bom dia, tá vendo aí, ô Vinícius? Sim. 30 anos e o cara, bom dia. Bom dia de noite. Bom dia de noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora ele melhorou, pronto. Vai ter agora... que editar, não tem jeito. Não precisa. Não precisa. Ó, vai ao ar à noite, vai ao ar de dia. Então mas tá o dia tudo... tem 24 horas, pessoas. Você já almoçou? Então é bom dia. Então pronto, tá resolvido. E quem ouvir de noite ainda não almoçou também. Isso, tá certo. Então é bom dia. Dito isto, né? O Vinícius fica ali desesperado. Não precisa digitar nada, ô Vinícius. Aqui é tudo. Deixa tá sorrir. tudo certo. Entendeu? Vamos em frente, vamos ao que é importante, né? Que é estudar o livro que é o Espiritismo. Um livro maravilhoso, importantíssimo, né? Se você quer presentear alguém que tem pouco conhecimento de Espiritismo ou nenhum conhecimento de Espiritismo, a recomendação de Allan Kardec é: dê o livro O que é o Espiritismo. Realmente é um livro que vai esclarecer, né, de uma forma simples, resumida, de fácil entendimento, o que seria a doutrina dos espíritos. Então, nós estamos estudando aqui no capítulo 1º, que trata de uma pequena conferência espírita, e nós estamos no diálogo de Allan Kardec com um crítico, né, um companheiro com bastante má vontade, e que estava, de certa forma, até ameaçando Allan Kardec, no sentido de que ele iria publicar um livro que, segundo ele, iria acabar de vez com o Espiritismo. E Allan Kardec conversa com este companheiro crítico, deixando claro que não havia nenhuma preocupação nesse sentido, que, pelo contrário, o livro seria até uma propaganda para a própria doutrina. E que, se a doutrina estivesse em erro, ela acabaria por si mesma, caso contrário, ela prosseguiria. Então, nós estamos ainda no meio desse diálogo, onde o crítico está tentando convencer Allan Kardec de que ele queria apenas ver algumas sessões para poder decidir se ele publicaria ou não o tal livro. E nós estamos aqui na pergunta que Allan Kardec responde a ele, né, perguntando quanto teriam cobrado para mostrar estas coisas. Quer dizer, quanto é que os médios cobravam para mostrar, né, as reuniões, os fenômenos. E o crítico responde: nada, por certo. E Allan Kardec então diz o seguinte: ora, aí tendes charlatães de uma espécie singular, que vão reabilitar o nome da sua classe. Até o presente, não se tinha ainda visto charlatães desinteressados, né? Porque, normalmente, quem quer enganar... a Luísa, a Miranda continua perdida ali, ajuda a Miranda. Mas vocês têm que ver que o meu livro tem marca de 2019, então eu estou procurando. O caso dela é sério. Então, realmente a resposta de Allan Kardec é uma resposta óbvia. Eu sempre pergunto, né, quando alguém fala para mim: eu fui em tal lugar, uma pessoa que fazia isso, fazia aquilo, que via o futuro, via não sei o que, eu falo assim: te cobrou? Não me cobrou. Eu falei: então tudo bem, então tu escute. Porque se a pessoa está querendo ajudar, está querendo fazer uma caridade, não te cobrou nada, vamos ouvir com respeito. Agora, quando a pessoa me diz cobrou, eu falo: opa, então você já fique atenta, porque se está envolvido dinheiro, é muito provável, né, que... Mas se cobrou, você pode exigir o cumprimento. Tá? Sim.
Você pagou, tem que exigir Sim, o cumprimento. só que o cumprimento pode... né? Aí é outra história. É outra história, entendeu? Então nós vemos situações que já me chegaram, né? De pessoas que realmente utilizam da mediunidade para a caridade. Porque, conforme está aí o Evangelho segundo o Espiritismo, dai de graça o que de graça recebeste. Então o médium, isso até já foi motivo de polêmica, né? Bastante no meio espírita, né? Se o médium deveria ou não viver da sua mediunidade. E o próprio Chico Xavier, à época, foi muito cobrado em relação a isso por amigos, né? Entre aspas, porque como o Chico tinha uma família numerosa e ele trabalhava muito para poder ajudar a família, às vezes até em mais de um trabalho, os companheiros de tarefa achavam que ele perdia muito tempo trabalhando e se ele dedicasse o tempo que ele tinha na tarefa mediúnica, ele iria produzir muito mais. É um argumento que a gente entende, mas é uma casca de banana para o médium, né? Mas essa coisa toda, Eduardo, acaba tendo consequências, né? Porque você, quando vai oferir lucro, certo, pelo trabalho, através do trabalho mediúnico, você vai ver o seguinte: qual é o espírito que vai se sujeitar a trabalhar nesta forma, sendo, vamos dizer assim, um escravo do médium, né? Porque ele passa a ser um escravo do médium, né? Não recebe nada do médium e todo o que é angariado aí através desse trabalho mediúnico vai para o médium. Então, o que acontece? Esse espírito, se é um espírito mais adiantado, e é aquele que nós queremos que tenha contato, ele vai embora, certo? Ele não se sujeita a isso. Mas, para continuar recebendo e ganhando o seu sustento, ou mais até, o médium vai começar a trabalhar com espíritos galhofeiros, enganadores, ou até mesmo de forma anímica, certo? Inventando coisas. E aí vem o charlatanismo, certo? Vem o charlatanismo quando na realidade não é mais uma atividade mediúnica, e sim uma atividade anímica em que ele está promovendo alguma coisa para que dali retire os benefícios decorrentes. Então, tudo tem consequências, né? A gente dá no linguajar, ele dá uma catucada na lei de causa e efeito, né? Tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, se nós enganamos os outros, terá consequência, com certeza. E continua aí. Vamos nós. Então vamos lá. Suponhamos que um gaiato, diz aqui Allan Kardec, suponhamos que um gaiato de mau gosto tenha querido uma vez divertir-se assim. Será crível que as outras pessoas presentes pactuassem com ele? Ademais, com que fim se fariam elas cúmplices de uma mistificação? Direis que com o fim de recrear a sociedade. Concordo em que uma vez se prestassem a tal brinquedo, porém, quando esse brinquedo dura meses e anos, julgo que o mistificado é o próprio mistificador. Não é provável que só pelo gosto de fazer que creiam em uma coisa que ele sabe ser falsa, alguém vai passar horas inteiras imóvel agarrado a uma mesa. O gosto não equivaleria à pena. Antes de julgar isso uma fraude, é preciso indagar que interesse havia em enganar. Ora, não deixareis de convir que há pessoas que se não coadunam com a mais leve suspeita de embuste, cujo caráter já é uma garantia de probidade. Isso aí é uma coisa interessante. Toda vez que nós estamos diante de uma atividade mediúnica, uma coisa que nós devemos sempre levar em consideração é o caráter do médium. Tá? Porque o caráter do médium ele vai nos indicar o tipo de espíritos que está se comunicando através dele. Certo? Porque os bons espíritos não se... por vezes até, certo? Mas em geral
não se propõe a trabalhar com aqueles que não têm uma empatia, uma semelhança vibratória, porque para que haja mediunidade tem que haver um casamento vibratório, certo? E se o médium não é um médium com um moral elevado, certo? Ele não estará sendo instrumento de espíritos de moral elevada. A coisa é muito, muito lógica, muito natural. Mas haverá sempre algum espírito que irá se apresentar para trabalhar através daquele médium. Porque o médium é médium, certo? Então, ele, a partir daí, passa a dar comunicações ou passa a escrever livros, certo? Que são inerentes à evolução desse médium que está dando, desse espírito que está se comunicando. E nós vemos isso comumente, certo? Nós vemos isso comumente. Médiums que muitas vezes se transviaram, certo? E a partir por problemas pessoais, e que a partir desse momento, certo? As comunicações, as obras que são editadas por ele caem de padrão, porque os espíritos que antes se utilizavam dessa mediunidade deixam de lado esse médium. Então é algo que é muito racional para nós entendermos isso. E os espíritos, eles não são nossos assalariados, não são. Então é importante que nós entendamos isso. Vamos nós. Continua aqui Allan Kardec. Coisa muito diversa seria se tratasse de uma especulação, porque a tentação do ganho é má conselheira. Mas admitindo mesmo que neste último caso ficasse bem comprovado um manejo fraudulento, isso em nada ofenderia a realidade do princípio, porque tudo se pode abusar. Por vender-se vinho falsificado, não se deve concluir que não existe vinho puro. Kardec usava exemplos muito simples, né, mas que eram bastante elucidativos. Nesse caso aqui foi muito bom o exemplo citado. O Espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam desse nome e o exploram, do que o é a ciência médica pelos atos dos charlatães, que impingem suas drogas, ou a religião pelos sacerdotes que iludem seu ministério. Isso aqui é espetacular, porque eu vejo muitos companheiros que falam assim, eu deixei de acreditar em Deus por causa da igreja, por causa do espiritismo, por causa do pastor, por causa do padre, por causa do presidente da casa espírita, do médium. E aí a gente pergunta, mas você afinal era espírita, você era cristão por Jesus ou pela pessoa? Então Kardec deixa aqui muito claro que aqueles que exploram, seja na área da ciência médica, os charlatães da religião, da ciência, da filosofia, das artes, seja do que for, isso não vai trazer a responsabilidade real para o próprio Cristo, para a religião espírita, para a religião evangélica, católica, budista, porque os seus membros, os seus representantes faliram. Isso é uma coisa muito séria, né? Eu sou espírita por causa da Miranda. Então se a Miranda fizer uma besteira, se a Miranda cair, a pessoa não vai mais ser espírita. Não, você jamais terá esse... Não tem esse risco. Misericórdia. Esse perigo. Não correrá esse perigo. Então, Luiz confia. Vou chamar Jesus em legião. Na realidade, a sintonia vai estabelecer a companhia, não é? Então, nós vamos observando assim, que a criatura humana, ela precisa de uma referência, e nós sabemos que aquelas criaturas que se esforçam no bem, elas de alguma forma passam a exercer um destaque que alguém vai começar a observar o comportamento dela. Mas se você está buscando, de alguma forma, aquilo que o outro representa, não fique parado nele, a personalidade dele, mas busca aquilo que move a ele. Então, nós cristãos não podemos esquecer
que a nossa responsabilidade é muito grande, porque quando nós agimos de forma... Ainda tem um detalhe, seja publicamente ou anonimamente dentro da nuvem de testemunhas do lar. Quando nós agimos, não é mais o nosso nome só que está ali, é o nome do Cristo. Por isso que é uma responsabilidade grande. Por isso que muito se perderá quem muito recebeu. Porque tem essas mentes inocentes e algumas vigilantes que se deixam encantar pela sereia. Então, eles nos veem e pensam que nós somos referência de moralidade e não somos. A referência de moralidade para o homem da terra é Jesus, que ele é o guia e modelo. Né? A nós cabe a responsabilidade do esforço, mas sempre sabendo que tem uma passagem nos textos sagrados que diz assim: infeliz o homem que confia no homem. Eu estava até vendo isso essa semana. Anotei lá. Infeliz do homem que confia no homem. Porque o homem é um ser falível, né? Ainda no nível de imperfeição muito evidente. Nós vemos, né? Já tive várias pessoas que chegaram para mim, eu era da igreja, eu frequentava a igreja. Eu falei, não frequenta mais por quê? Porque o pastor era desonesto. Eu falei, porque o pastor é desonesto, você abandona a igreja? A igreja não é do pastor. Né? A igreja é de Jesus. Aí vem o outro. Eu larguei o centro espírita, não quero mais saber disso. Mas largou por quê? Porque o médium estava enganando todo mundo. Eu falei, porque se o médium está enganando, você larga a doutrina? O que a doutrina tem a ver com o ser humano falível? Então isso que Kardec coloca aqui é para trazer reflexão para todos nós que estamos aqui, você que está nos acompanhando aí pelo seu radinho, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, de que, como a Miranda falou, o homem, o ser humano é falível. A gente não pode centralizar as nossas esperanças no ser humano falível, mas sim confiar naquele a quem nós seguimos, que é Jesus. Porque, na realidade, isso se torna uma deserção. Aquele que está usando o nome de Jesus, ainda ontem estávamos falando sobre o pastor, não é? Que a proposta de Jesus para nós, André Luiz fala das cartas vivas do Evangelho, mas aqueles de nós que está buscando sinceramente compreender a mensagem e ser instrumento dela, somos o nível de pastor, aquele que vai auxiliar. Por isso que ele perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? 3 vezes. Então apacenta as minhas ovelhas. Quem apacenta as ovelhas é pastor. Então, todo aquele que é instrumento de uma palavra que conforta, que ampara, que acolhe, é de alguma forma um pastor. Agora, a quem está servindo esse pastor? Ao interesse pessoal ou ao interesse do Cristo? Porque ele convidou para apacentar as ovelhas dele e não os interesses pessoais de ninguém. Então, a partir do momento que nós nos dissociamos de um compromisso, de uma tarefa, por causa de alguém, nós estamos desertando da tarefa, né? E isso foi algo, eu agradeço muito ao Ario, que ele sempre estudando as obras do Kardec, Ario do Emmanuel. É um amigo seu, já desencarnado. Ela fala das pessoas como se todo mundo conhecesse. Não, porque para mim ele está vivo, de vez em quando ele está junto comigo. Mas o povo não conhece, mas ele fala dele. Já que você falou do Ario, fala quem é o Ario na sua vida. Ario Simões Coutinho, foi um anjo que colocou as obras de Kardec nas minhas mãos no Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes em maio de 1987. Tá tudo na memória. O Luiz está fazendo as contas ali. Isso, trocentas décadas. Não. Então ele sempre lembrava. Admirando. Né? Ele sempre lembrava assim, a tarefa é sua. Nós ainda não somos servos fiéis de Jesus. Nós estamos aprendendo a nos tornar um dia fiéis ao Cristo. Então, o que você está aprendendo não é para você impor na vida do outro. Você está numa casa espírita que você chegou, ela já estava organizada dessa forma. Aprenda o máximo, mas não queira impor o que você está aprendendo aos outros. Agora, na hora que alguém te convidar a exercer uma tarefa aqui dentro, você tem o dever moral de aplicar o que você está aprendendo hoje com Kardec. Mas nunca largue qualquer tarefa sua por causa de ninguém. Porque o outro passa, Jesus fica. Você abandonar uma tarefa por causa do outro, você vai ser uma desertora. E nós já somos trânsfugas de várias encarnações. Ele ensinava isso para mim. Então, teve um momento na minha vida pessoal que eu precisei me dissociar de todas as minhas atividades em 4 instituições. Não é? E eu fiquei muito triste, mas depois alguém chegou do meu lado, olha, foi necessária uma pausa, você está se afastando, não é porque você determinou, é porque se faz necessário outras situações. Porque abandonar a tarefa por causa do comportamento do outro não justifica, porque não é o outro que nos conduz, é Jesus. Eu estou aqui, eu cometi um equívoco, eu falei que eu estou admirando, não, mas é admiranda.
A de Miranda, certo? Eu não isso esqueço disso. E ele passou... Mas não é para esquecer, não, Miranda. Olha, ele passou os últimos 3 anos da vida dele em um leito com uma neuropatia que ele não aguentava nem o lençol sobre o corpo dele. Entendeu? As terminações nervosas dele foi um problema neurológico muito grave. E no último mês que eu fui, eu sempre tirava uma segunda-feira no mês e eu ia almoçar com a família dele. Aí ele olhou para mim, falou, abre aquela gaveta. Aí eu abri a gaveta. Aí ele tirou um livro para mim, esse livro é seu. Olha, tudo que eu aprendi com Jesus e Kardec, eu ensinei a você. Compartilhei com você. E realmente ele fazia isso. Ele lia os livros e observava, colocava notinha de rodapé no papel, do Esperanto também. Então, eu agradeço muito a Jesus pela sobriedade dele, quando foi referência de estudo para mim. Ele foi um instrumento da espiritualidade, assim como o médium deve agir para que seja um instrumento útil da espiritualidade. Tá? Porque a mediunidade não é uma coisa que realça o indivíduo. Não, a mediunidade é uma tarefa que o indivíduo tem, é um compromisso que o indivíduo tem. Certo? Então, é o que Kardec está tratando aqui, que não é a pessoa que vai respaldar a doutrina. É a doutrina que vai orientar o comportamento da pessoa. Se ele foge, é porque, pelo seu livre-arbítrio, ele fugiu. Mas não é. A doutrina não muda as suas características, o seu valor, a sua orientação, o seu esclarecimento, a sua consolação pelo comportamento de A ou de B. Então, é por aí. Certo? Então, esse parágrafo aqui ele é muito interessante, né? O Espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam desse nome e o exploram, do que o é a ciência médica pelos atos dos charlatães, que impingem suas drogas, ou a religião, pelos dos sacerdotes que iludem seu ministério. Então, não é o homem que faz a religiosidade ser mais apurada ou menos apurada. A aplicação dos princípios da religiosidade que... Note que eu estou falando religiosidade, não estou falando religião. Tá? Então, são esses princípios morais que dão a orientação que todos nós precisamos. E aqueles que o cumprem são credores, são merecedores do nosso crédito. Certo? Os que se afastam devem ser amparados para que retornem ao bom caminho. Essa chamada aqui ela é muito interessante porque nós vemos hoje em dia muitas vezes o uso do termo espírita, espiritismo, etc., em outras conotações religiosas que não tem nada a ver, em outras práticas, melhor dizendo, em outras práticas religiosas que não tem nada a ver com aquilo que o Espiritismo nos traz. Tá? Dito isto, chegamos ao final de mais um programa, dando graças a Deus e vendo se no próximo programa a Miranda não fica perdida, como ficou hoje. Perdida? Eu estava aqui focadinha, você que não observou. Certo, Maria de Fátima Miranda, muita paz a todos. No Espiritismo ninguém se perde. Com certeza. Glória a Deus, dá tchau, Miranda. Que Jesus nos conduza. Muita paz para todos. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859
a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um programa Luz na Penumbra. Estamos de volta com o estudo da Revista Espírita, ano ímpar. Estamos em março de 1859. Do meu lado direito, Bill Fabiano Cordeiro, meu parceiro. Tamo junto, o pardeiro tá junto aqui. Tá junto, sempre, né? Hoje, amanhã e sempre. Meu parceiro tá junto comigo aqui, né? À minha frente, à direita, ele, Francisco de Assis, mais uma vez conosco. Obrigado Olá pela presença. Uma ótima noite. Mais uma vez agradeço o convite. Isso, e aqui na minha esquerda também olhando para mim, ela, Regina. Boa noite, muito obrigada aí por mais um convite. Isso, estamos juntos aqui estudando, trouxemos mais colaboração aqui, né, Bill, para falar, para conversar. Luz na Penumbra é isso aí, né? Exatamente. Esse troca-troca, essas informações, né? Bate-papo leve, sem pressa. Isso, com certeza, né? Que é pra gente ir conduzindo o trabalho aqui sem pressa, né? Isso, Bill? Bill, você já se encontrou aí? Agora bebeu já, sua aguinha? A gente vai se encontrando ao longo da trajetória das nossas trilhas. A gente vai se encontrando. Vamos nos encontrando, com certeza. Trilhas da Libertação, rumo aos trilhas, não é isso? Então continua lá o Allan Kardec dizendo lá nessa página que a gente está estudando, nessa parte aqui, que são as conversas familiares de Além Túmulo, Paul Gaimard, né? A gente está na questão número 17. Vamos relembrar aqui que ele fez uma pergunta a respeito de qual planeta o espírito gostaria de reencarnar, né? Então ele pediu um tempo para pensar, a gente fez até uma brincadeira, terminamos o programa passado nessa questão, Sim. Não foi? Sobre essas oportunidades que a gente tem de escolher, né? Quanto mais evoluído, Bill, né? Quanto mais compromisso você tem com a evolução e quanto mais você conquista isso em você, mais condição você tem de escolher. Mais direitos adquire. Né? Mais direitos você adquire e mais liberdade você também readquire. Porque as nossas más condutas é que foram tirando realmente a liberdade. Vai tolhindo os movimentos. Isso, né? Que a gente tinha, não é isso? Não é isso, Regina? É verdade. Na verdade, a gente deveria até dizer assim, não, eu quero reencarnar num planeta que vai me possibilitar uma melhor evolução, independente do que eu vou passar. Certo. Né? Mas a gente ainda não tem essa consciência. Né, Chiquinho? O espírito, né, tem a sua necessidade de melhoramento. E como disse bem a Regina, né, ele precisa de condições, de experiências que vão possibilitar ele adquirir essa transformação. Antes de passar para 18, não tem como a gente não lembrar do Dr. Bezerra, né? Exatamente. Enquanto a gente está querendo correr do problema. Não quero mais reencarnar aqui na Terra, pelo amor de Deus. A gente falou até isso no último programa, né? Foi. Doutor Bezerra não, pede a Celina que enviou a mensagem a Maria de Nazaré para que ele permaneça conosco. É a nossa pequena diferença entre nós e Doutor Bezerra. Se perguntar isso para mim... É quase imperceptível, né? Quase imperceptível. A gente não quer reencarnar na mesma família, né? Exatamente. Vamos começar por coisas pequenas, né? Imagina você falar de um orbe, né? Exatamente. Imagina você falar disso, é complicado. Então, na questão 18, o Allan Kardec, né, vem trazendo pra gente assim, ó. Qual gênero de existência pedirias a Deus? Bom, eu pediria para continuar como essa última. Ou seja, o maior desenvolvimento possível das faculdades intelectuais. É um espírito que ainda está pensando muito, embora seja um espírito já comprometido, a gente vê nas perguntas anteriores, né, Renato, de outros programas, é um espírito ali do bem, pode dizer como nós, assim, né? Somos espíritos do bem, podemos nos categorizar como espíritos do bem, ou seja, a gente sabe que precisa, quer mudar e como ainda a questão moral ainda está muito aquém, que a gente evolui intelectual, é o que ele coloca aqui, né? A continuação desta última, o maior desenvolvimento possível das faculdades intelectuais, né? Eu vou passar, antes, deixa eu só comentar uma coisa aqui importante, que é para passar para eles dois, que é a questão do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos seus itens 3 e 4, o homem de bem e os bons espíritas, não é? Então, a gente precisa... enaltecer aqui, trazer à luz de novo, porque às vezes a gente esquece que o Kardec deixa claro que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, não é?
e pelo esforço em que ele faz em dominar suas tendências mais. Mais uma vez a gente ouve falar da moral em primeiro lugar. Primeiro a moral. Quando você trabalha essa moral, não é? Todo o mais vem por acréscimo. Você vai se intelectualizando também, porque moral é comportamento. Moral, não é? É você angariar em você ensinamentos de acordo com o que o Cristo prega para a gente lá no Evangelho. A boa conduta, não é isso? Para que você seja um homem de bem. E com isso você vai vendo a necessidade da intelectualização. Interessante que essa intelectualização ela está dentro dessa condição moral, ela está ali dentro. Então você não tem como se apartar. Sem dúvida nenhuma, todos nós melhoramos numa coisa e não melhoramos em outra. Não necessariamente é assim, as duas coisas juntas. Não vai ser sempre assim, não é? Você pode melhorar numa coisa e na outra, e você coloca aí um exemplo prático. Você tem um altamente intelectualizado e um outro nem tanto. Na realidade, quando você vai ver aquele que não tem tanta intelectualidade nesse sentido, né? Assim, ele tem mais moral, não é? Até para trabalhar, até para poder se colocar, até para poder conduzir, se comportar num trabalho mediúnico, né, Francisco? É interessante, né? Bem resumindo a ideia que o Renato trouxe, né? O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Espírito de verdade. Amai-vos, espíritas, amai-vos, instruí-vos. Então estes são o nosso legado, não há como fugir disso. Pelo menos aprender a amar é o ponto inicial. O aprender virá com o tempo, com as experiências com as quais nós viemos passar. Perfeito. Regina? Quer dizer, a moral traz tudo a reboque, né? Vem tudo ali a reboque. Me fez lembrar, realmente é muito difícil você evoluir nas duas asas, né? Muito difícil, mas aí eu lembrei muito das rezadeiras, aquelas rezadeiras de antigamente. Na minha família tinha duas rezadeiras, uma bisavó e uma madrinha lá de todo mundo, aquelas madrinhas que todo mundo chamava de Dinha, e eram pessoas que não sabiam ler e escrever nada, intelectualmente não tinha assim nada, mas era um amor, era sabe, aquela moral tão evoluída. Não havia o aprendizado acadêmico, né? Exato, não havia, não sabiam nem ler nem escrever, mas era aquele amor que espalhava. Então aí a gente, depois que entende, vê assim, puxa vida, aquele pessoal ali agora veio desenvolver o lado moral, o amor, né? O amor, a caridade pelo próximo. Sim. Tinha sabedoria, né, Renato? Tinha sabedoria. Exatamente. Era fantástico. Hoje em dia a gente não vê mais isso. E um elemento bem interessante é aquele quando diz, né? O amor aplaca a multidão de pecados. Exatamente. Bill, 19, né? 19, então isso vamos aí. lá. Parece sempre colocar em primeira linha o desenvolvimento das faculdades intelectuais, fazendo menor caso das faculdades morais, apesar do que disseste precedentemente. Bom, ele responde: meu coração ainda não se encontra bastante formado para bem poder apreciar as outras questões. Ou seja, ele está, como a gente está falando aqui, ainda, preso a algumas coisas ainda, como Joana de Ângeles diz, os atavismos, né, que são coisas que a gente traz conosco do passado e que afloram em determinada existência. No caso dele aqui, na própria erraticidade fez com que a gente sabe que o espírito na erraticidade recobra a consciência espiritual, fica tudo mais ampliado, né, em relação, enquanto você está tolhido pelos 5 sentidos apenas, reencarnado, né, então ainda se está arrastando corrente, digamos assim, né, Regina? Sim, dos maiores sofrimentos que a gente lê aí na literatura espírita é o sofrimento moral depois que a gente desencarna, né? Esse dói muito mais do que quando você desencarna por um problema de doença ou alguma coisa. Isso não vai refletir tanto o sofrimento do outro lado quanto o lado moral da criatura. Perfeito. Quando a gente fala a respeito da reencarnação, muitos falam assim, mas você vai reencarnar agora, vai acabar esquecendo pelas psicografias, né, e literaturas que a gente tem recebido pelos próprios Chico. E então os espíritos preferem o caso de Alcione, né, no livro do Renúncia, né,
E você vai reencarnar agora, mas você não precisa mais disso, ou você vai fazer isso por tal motivo. Lembrando que a gente está sempre em construção, em transformação, em evolução. E não há de maneira diferente de evoluir sem que nós venhamos a passar por provações, por experienciações. E o corpo denso promove tudo isso. Exatamente, com certeza. Né? Estamos no programa Luz na Penumbra, né? E subiu Fabiano Cordeiro. É isso aí. Né? Revista Espírita, ano ímpar. Estamos em março de 1859. Vamos dando prosseguimento aqui a esse capítulo que vem falando de conversas familiares de além-túmulo. Paul Gaimardi, né? Que está aqui em evidência, respondendo as questões que lhe foram feitas. Sim. É isso? Vamos para a 20ª? Vamos lá para a 20ª. Não é isso? lá, Mais Renatão. conhecida também como número 20. Isso Não aí. é isso, Bill? E aí, o que ele diz, Renatão? Então, tá dizendo assim, ó. Vês outros espíritos e estais em relação com eles? Essa pergunta é bem complexa. Sim. Cuidado com a resposta. Sim. Cuidado com a resposta, né? Sempre estamos, né? Sim. Sempre estaremos em contato com outros espíritos. Sempre estaremos. Não importa se é aqui, se é acolá, onde estivermos, onde eu vou, eu estou e estarei com alguém. Exatamente. No plural, né? Com muitos. Não é isso? Exatamente. Segundo os meus pensamentos, segundo os meus atos, né, Regina? Segundo Paulo, somos acompanhados por nuvens de testemunhas. de testemunhas invisíveis. Sim. E graças a Deus que se a gente tiver numa boa vibração, essas testemunhas invisíveis vão nos auxiliar o tempo inteiro. Então, graças a Deus que temos aí essas companhias. E no Isso caso aí. deles nem são invisíveis, porque eles os veem, né? Porque ele já está desencarnado também, né, Chiquinho? É importante também observar que, na condição em que ele se encontra, ele é dotado de ver alguns espíritos dentro daquela condição. Dentro da clareza Mas, dele, né? exatamente. Mas pode haver outros espíritos aos quais ele não consiga ter acesso, mas que nem por isso deixam de estar ali. É verdade. Tem outra perfeito. vibração, né? Sim, Exatamente. perfeito, Regina, Isso aí, Francisco. com certeza. Renato, a 21 você vai ler, mas a resposta da 21 você também vai ler. Não vou não. Vai. Vamos lá, 21, aqui ó. Entre esses espíritos, há os que conheceste sobre a terra? Sim. Durmont? Durval. Oh, você sabe, Renato que é né? o poliglota do grupo Não aqui. não sou não. Homem Você de sabe letras. tudo. Com certeza. E quem seria esse Durmont Durval? Rapaz. Quem seria, né? Será que mais pra frente a exatamente. gente vai saber de Vamos quem ver, se de trata? repente, né? Então vamos dar continuidade, né? 22, Bill. Vês também o espírito de Jacques Arago, O né? Jacques Arago? Arago, enfim, com quem viajaste? Sim. Respostas simples É, e diretas, né? 23. Esses espíritos estão na mesma condição tua? Não. Uns mais elevados, outros em posição inferior, que acaba com aquilo que o Chiquinho falou, né? Ele tem a percepção de dois aí, né? Aqueles que estão mais à frente dele e aqueles que estão aquém. Isso aí, exatamente, né? O fato dele ver não significa dizer que ele possa estar junto, não, porque o que está mais alto talvez não esteja no nível dele, né? E também ele não tem autorização para ir lá ver o que está mais baixo, mas ele ver, saber, ele pode ter condições sim. Tem essa Não é isso, percepção, Regina? né? Sim, ele não tem, significa que ele possa estar junto. Com certeza. Mas ver é uma coisa. Ele está perguntando se ele vê, ele não está Sim. perguntando se ele está junto. Se ele está não é? do meio, né? Com certeza. Percebe, mas muitas vezes a sintonia ali não permite, né? Não permite que ele o veja, mas que sinta que tem. Exatamente, sim. 23. Não. 24. 24 agora, é isso? Queremos falar do espírito de Dumont Durval e Jacques Arago. Não desejo particularizar, ou seja, ele não quer falar... Ele não quer dar detalhes. Não quer dar detalhes, né? Então, poxa, e a curiosidade agora para saber, né, Chiquinho? Tipo assim, E agora que falou, termina, meu. Pois é, agora ele se coloca no dilema, porque, de certa forma, né, houve algum impedimento aí emocional na circunstância, né? De permissão, talvez. Vamos ver, verdade, vamos ver. permissão. Tem muita coisa ainda pela frente Tem muita aí, né? coisa, Vamos ver. 25. Estás satisfeito por ter havermos evocado? Sim, especialmente por causa de uma pessoa. 26. Podemos fazer alguma coisa por ti? Sim.
27. Se te evocarmos em alguns meses, consentirás em responder ainda às nossas perguntas? Com prazer. Adeus. Ele já se despediu. Sim. É isso? E mais tem a 28. Tu nos dizes adeus. Dá-nos o prazer de dizer para onde vais. Neste ritmo, para falar como o fiz alguns dias atrás, vou atravessar um espaço, veja bem, um espaço 1000 vezes mais considerável que o percurso que fiz na Terra em minhas viagens, que eu considerava tão longínquas. E tudo isso em menos de 1 segundo, de um pensamento. Irei a uma reunião de espíritos em que tomarei lições e poderei aprender minha nova ciência, minha nova vida. Adeus de novo. Olha só. Ele fala da questão do pensamento. Né? No pensamento, ele se transporta pelo pensamento. Né? É muito interessante isso, que a gente fica pensando assim, nossa, mas o espírito está tão longe. Não, você pensou, conectou. Pensou, conectou. Pensou no nome, conectou. Né? Pensamento é força. No seu ente querido, enfim, seja lá quem for, numa situação, né? E ele está estabelecendo justamente a diferença. Olha o tempo que eu levo encarnado. Porque encarnado eu tenho que andar, eu tenho que pegar uma condução se for muito longe, não é? Tem toda uma distância. E essa distância ela é realmente muito grande quando a gente se dá conta das questões voltadas da necessidade que nós temos de trabalharmos em nós para nos libertarmos dos sepulcros do mundo. Né? Porque quantas vezes seremos sepultados? Não sei. Não é? Mas quantas vezes eu vou conseguir me libertar desse sepulcro e avançar, não ficar preso? Não é? É algo que a gente precisa pensar e pensar muito. É ter essa leveza, reconquistar essa liberdade, né? Que vem como? Me desfazendo de tudo aquilo que eu não vou levar comigo, né? De tudo aquilo que não vai servir. Nos prendem aqui, né? As amarras, os grilhões, né? Que nos eu mantêm. Vou e volto, né? Um dia, a gente com o espírito mais esclarecido, vamos fazer isso. Vamos ir e voltar simplesmente, sem problemas, sem traumas, sem peso, sem nada, né, Regina? Pois é, o pensamento ele é tão veloz, daí a dificuldade que nós temos de controlar. Por isso vem esses pensamentos, às vezes, perniciosos, maldosos e tudo, porque você até controla depois que ele vem, mas ele vem, porque você não tem o controle sobre ele é muito rápido, é muito veloz. Uma vez que o espírito escapa da matéria, né, qual é a liberdade que ele não pode alcançar? Né? O pensamento. Onde ele pensa, ele está. Quando ele se conecta, ele se irradia. Onde ele deseja, né, ele alcança, né? Como diz o Evangelho, né, o espírito sopra onde ele quer. Exatamente. É isso aí mesmo. Bem lembrado, Francisco, bem lembrado. Continua Allan Kardec dizendo assim, ó, numa nota, né? Quem conheceu perfeitamente o Sr. Paul Gaimard confessará que esta comunicação está bem marcada com a marca de sua individualidade. Aprender, ver, conhecer era sua paixão dominante. É o que explica suas viagens ao redor do mundo e as regiões do Polo Norte, assim como suas excursões à Rússia e à Polônia. Primeira aparição da cólera em Europa. Dominado por essa paixão e pelo desejo de satisfação, conservava um raro sangue frio nos maiores perigos. Foi assim que, com sua calma e com sua firmeza, soube sair das mãos de um bando de antropófagos que o surpreenderam no interior de uma ilha da Oceania. Olha só. Que agilidade. Sorte dele, né? Sorte dele. A agilidade que ele teve, os canibalistas, né? Para sair daquela situação, né? Vai nesse parágrafo, Bill. Vai lá, termina isso aí. Uma palavra sua caracteriza perfeitamente essa avidez de fatos novos, de assistir ao espetáculo de acidentes imprevistos. Que felicidade! Exclamou ele um dia, durante o período mais dramático de 1848. Que felicidade viver em uma época tão fértil em acontecimentos extraordinários e inesperados. Seu espírito, voltado quase que exclusivamente para as ciências que tratavam da matéria organizada,
negligenciara bastante as ciências filosóficas. Assim, poder-se-ia dizer que lhe faltava elevação nas ideias. Entretanto, nenhum ato de sua vida prova que alguma vez tivesse desconhecido as grandes leis morais impostas à humanidade. Em suma, o Sr. Paul Gaimard tinha uma bela inteligência. Essencialmente probo e honesto, naturalmente obsequioso, era incapaz de cometer a menor injustiça a quem quer que fosse. Talvez lhe possamos apenas censurar o ter sido demasiadamente amigo dos prazeres, mas o mundo e os prazeres não corromperam o seu raciocínio nem o seu coração. Por isso, o Sr. Paul Gaimard mereceu os pesares de seus amigos e de quantos o conheceram. Aí finaliza Sardo. Quer dizer, é o que eu falo sempre para os meus filhos, né? É que a gente deve viver uma vida, né? Viver uma vida de quando a gente for embora, as pessoas lamentem a nossa ida, né? Pô, foi o Bill desencarnou, pô, uma pena, né? Foi um grande homem, um cara que errava, mas está sempre buscando fazer o bem, né? E olha a diferença. Pô, meu pai foi embora, meu pai morreu. Pô, já vai tarde aquela praga, aquela peste. Só fez mal para os outros. Quer dizer, então eu acho que a gente tem que viver uma vida assim, né, Regina? Porque nós não somos santos, né? Exato. Então a gente vive num mundo material, a gente vive num mundo que as propagandas, todas esses outdoor, tudo que aparece na televisão, às vezes nos chama atenção, nos aguça. O que a gente não pode nos deixar levar por tudo isso, sabendo que até estamos no mundo material, mas não devemos nos deixar levar pela matéria, só pela matéria. Perfeito. A importância, né, de estarmos em convívio é essencial porque temos ali, né, principalmente a lei de causa e efeito. E quanto o bem semearmos, será para nós mais tarde colhidos, né? Perfeito. É isso aí, com certeza, né? Falar mais o quê, né? Assina embaixo aí de tudo que falaram. Tudo já foi dito, né? Já foi dito. Daqui a pouquinho a gente vai terminar o programa. Falta aí 1 minuto e meio. Para ter o Pablo tá olhando pra gente. Já tá enquadrando a gente com o olhar ali. O Pablo tá olhando, olha, tá chegando a hora. Vai, olha, Bill, agora, exatamente, falta 1 minuto para terminar o programa. Exatamente. O Pablo tava olhando pra gente assim, tipo assim, rola mais um pouquinho pra gente finalizar. Fala mais alguma coisinha. Porque a gente, no próximo programa, a gente vai entrar com a senhora Reynô. Isso aí. Né? No próximo programa eu já dei uma colada aí, Bill. Já deu uma colada? Já fui colar ali um pouquinho, né? Trata de uma pessoa aí que tinha uma certa lucidez. Vale a pena esperar então o próximo programa, galera? Vale a pena com certeza a gente poder aguardar aí que vem grandes informações aí. Então, beleza. Que o Kardec vem trazendo pra gente. Estamos chegando ao final do programa, não é isso? Mais uma vez, Francisco, vamos começar pelas damas. Sim. Regina, seja bem-vinda, Regina, lá do Lar de José. Não é isso? Muito obrigada, obrigada aí por mais uma vez, né, a gente está junto aqui e eu poder aprender um pouco mais, trocando essas informações e experiências. Francisco. É sempre uma grande oportunidade colaborar com um pouco dessa instrução que a gente carrega e que a gente vai aprendendo muito mais. Isso aí, muita paz a todos. Isso aí, obrigado a todos. Até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.